e damos graças pela nossa ancestralidade histórica, pela nossa origem na tradição reformada, na tradição protestante. E eu queria ler um texto e meditar num texto da Escritura Sagrada que tivesse um link com a reforma e que tivesse um link com as nossas vidas. E eu queria meditar nesta noite sobre as reformas do rei Josias, e se encontra no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 34. Segundo Crônicas, capítulo 34, do versículo de número 1 em diante. Vou ler aqui então a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Agora o versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Agora o versículo de número 8, a continuação, diz assim: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Manasseias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Só esses 3 versículos nós iremos meditar, e fique com a sua Bíblia aberta aí para nós destacarmos algumas coisas. Primeiramente, eu quero dizer que o rei Josias, meus irmãos, foi um jovem extraordinariamente precoce. Ele assume a função real aos 8 anos de idade, e certamente que orientado por conselheiros nobres da corte, e também auxiliado pelo ministério profético. Durante todo o período em que ele reinou, houve 2 grandes profetas que influenciaram a vida desse jovem monarca. Foram os profetas Sofonias e o profeta Jeremias. Foram profetas durante o reinado do rei Josias. Mas eu quero destacar também que ele foi precoce na sua própria relação espiritual, na sua relação com Deus. Preste atenção no versículo de número 3. Porque no 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi seu pai. Vamos fazer uma conta rapidinha. Se ele começou como rei aos 8 anos de idade, no 8º ano ele estaria com quantos anos? 16. Com 16 anos ele começa a buscar o Senhor. Vamos fazer um outro cálculo. Eu nunca fui bem em matemática, mas os irmãos são bons. Na continuação diz, no 10º, versículo 3, a parte B, no 10º ano, começou a purificar a terra de Judá e Jerusalém. No 10º ano, se ele começou com 8 anos e 12, dá aos 20 anos de idade, ele fez uma purificação no seu reino.
Vamos fazer mais uma continha aqui, né? Versículo de número 8 diz que no 18º ano do seu reinado, aí mais embaixo, ele mandou reparar, reestruturar, restaurar a casa do Senhor. No 10º ano, com quantos anos ele estaria? 26 anos. 18 no 18º, ele começou com 8, 16, 26 anos de idade. Então são datas memoráveis, são datas dignas de serem registrados no texto sagrado, são fatos que devem ser apreciados, mesmo tendo herdado um reino estragado, porque o pai de Josias foi um péssimo rei, mesmo tendo herdado um reino mergulhado no caos, solapado na idolatria, secularizado, mesmo assim, Josias foi um grande reformador, moldando os costumes, restaurando a religiosidade bíblica, cortando as incompatibilidades e reforçando a orientação divina. E no último resumo, capítulo 34, versículo 2 diz: ele fez o que era reto perante o Senhor. Eu quero destacar nesta noite, meus irmãos, sobre as reformas de Josias, do rei Josias. E eu quero começar dizendo que as reformas do rei Josias, primeiramente tem a ver com a busca particular pelo Senhor. O versículo de número 3 diz que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, ele começou a buscar o Senhor. Ou seja, ele tinha 16 anos de idade. Buscar o Senhor faz toda a diferença. Não dá para termos uma reforma se não começar em nós mesmos. E a primeira coisa é a busca particular pelo Senhor. Como é importante buscar a Deus. Como é importante ter uma vida de oração. Como é importante ter uma comunhão com Deus e com os filhos de Deus. Como é importante a consagração. Como é importante a devoção particular de cada um. As reformas do rei Josias, primeiramente, têm a ver com uma busca particular pelo Senhor. Com 16 anos de idade, ele começa a buscar a Deus intensamente. E nós temos, meus amados irmãos, exemplos bíblicos e históricos de pessoas que buscaram a Deus. A Bíblia diz que o grande apóstolo Paulo orava dia e noite. A Bíblia diz que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, e mesmo em momentos importantes das suas ocupações, ele parava para orar. Davi nos deixou belíssimas orações escritas nos livros dos Salmos. O grande reformador Lutero tinha o hábito de orar 2 horas por dia. E diz os seus biógrafos que quando ele estava ocupado, muito ocupado, aí então ele dobrava as suas orações. John Knox, que foi o grande reformador escocês, que levou a reforma para a Escócia, e de onde vem o nome presbiteriano, era um homem de oração. Diz que a rainha da Escócia temia as orações do grande servo de Deus chamado John Knox. E uma das suas mais famosas orações é aquela: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Parou por um tempo, voltou a orar: Senhor, dá-me a Escócia,
ou eu morro. Depois, mais à frente, ele ora novamente dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. E Deus deu a Escócia a ele, que se tornou presbiteriana no século XVI. Homens de oração. John Wesley, famoso clérigo anglicano e líder do movimento metodista do século XVIII. Seus biógrafos dizem que ele costumava orar 2 horas por dia. 2 horas por dia. Meus irmãos, a reforma, antes de mais nada, ela começa na busca particular pelo Senhor. Esse moço, esse jovem monarca, com 16 anos, começou a buscar o Senhor. Qualquer mudança antes deve começar em nós. Essa foi a experiência de Josias. Ele começou a buscar o Senhor. E eu pergunto para você: o que você está esperando? Eu me lembro que na época da minha conversão, e quando você se converte, você tem um fogo gostoso, maravilhoso, você quer pregar até para os postes da rua, você quer converter um camarada na marra. Às vezes eu falava de Cristo, falava de Jesus: vamos para a igreja, vamos orar, vamos cantar. E quantas vezes eu ouvi meus colegas dizendo o seguinte: quando eu for velho eu vou para a igreja, só quando estiver velho. E eu vejo em Josias um jovem com 16 anos de idade, e o texto diz que ele buscava o Deus de seu pai Davi. Não que ele fosse filho de Davi, porque não era. Davi já tinha falecido há muitos anos. Ele era da linhagem de Davi, da linhagem do rei, da linhagem real. Então, como é importante a devoção pessoal, porque fortalece a piedade, melhora relacionamentos, solidifica posturas. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: a piedade para tudo é proveitosa. Então, meus irmãos, a reforma de Josias, ela tem a ver com uma busca particular pelo Senhor. E é esse o grande exemplo para as nossas vidas: buscar a Deus, buscar a Deus e buscar a Deus. Uma outra reflexão nesse texto é que as reformas de Josias têm a ver com o rompimento de tudo aquilo que é prejudicial para a vida espiritual. Porque o texto diz que no 12º ano começou a purificar Judá em Jerusalém. Ou seja, as reformas de Josias têm a ver com o rompimento de tudo o que é prejudicial para a vida espiritual. Aos 20 anos de idade, ele faz uma faxina no reino de Judá. Ele manda destruir os postes ídolos, ele manda destruir as imagens de escultura, ele manda destruir os altares pagãos, ele manda queimar os ossos dos sacerdotes pagãos. Porque a reforma de Josias, do rei Josias, tem a ver com o rompimento de tudo o que é prejudicial à nossa vida espiritual. O grande William Carey, famoso cristão do século XVIII, um jovem que era sapateiro, mas um brilhante estudioso de teologia, leitor, e sentiu o chamado de Deus para evangelizar. E ele foi o grande missionário na Índia, e aprendeu vários dialetos indianos só para traduzir a santa e bendita palavra de Deus. E uma das frases atribuída a William Carey é a seguinte: espere grandes coisas de Deus, mas faça grandes coisas para Deus. E é isso que Josias fez. Ele buscou o Senhor e fez grandes coisas para o Senhor. Porque a reforma de Josias tem a ver com o rompimento de tudo que é prejudicial para a vida espiritual. Ele mandou destruir tudo aquilo
que não era bom para a vida do seu povo, da sua nação, para a religiosidade bíblica espiritual. Além de buscar o Senhor, ele deu ouvido aos profetas. Sofonias e Jeremias foram os grandes profetas durante o seu reinado, e certamente o influenciaram, aquele jovem monarca. E ele, por sua vez, cortou tudo o que precisava ser cortado. Quantas vezes na nossa vida nós não cortamos o cordão umbilical? Quantas vezes nós não deixamos aquilo que prejudica a nossa vida espiritual? E então nos lembramos da mulher de Ló. Precisava ela olhar para trás? Eu já vi todo tipo de explicação. Uma delas que a mulher de Ló era muito curiosa. Outros vão dizer que ela tinha alguma coisa lá, algum relacionamento, algum gosto por algo que Deus não aprovava. Seja o que for, ela desobedeceu a Deus. E era preciso romper com aquilo que estava lá atrás. Era preciso cortar com aquele passado. E é isso que Josias fez. A reforma de Josias tem a ver com o rompimento de tudo que é prejudicial para a vida espiritual. E é isso que a reforma do século XVI fez. A reforma não aconteceu por causa de Martinho Lutero, mas ele estava na hora certa, no lugar certo. E esse monge agostiniano, em pleno século XVI, tentou reformar a igreja, porque a igreja tinha caído no misticismo, no paganismo tremendo. E Calvino, que foi outro grande reformador em Genebra, na Suíça, disse: não dá para reformar a igreja. A igreja está tão estragada, suas engrenagens tão estragadas, que é preciso criar outra. E foi isso o que os reformadores fizeram em pleno século XVI. Eles romperam com tudo que era prejudicial para a vida espiritual. É isso que a gente deve fazer também na nossa vida. Romper com aquilo que faz mal à vida espiritual é totalmente necessário. Quando Eduardo VI, o famoso rei da Inglaterra, assumiu o trono do seu país, ele tinha 9 anos de idade. E o arcebispo da Cantuária, no dia da sua coroação, o chamou de segundo Josias, por causa da idade. E disse ao jovem monarca, pediu a ele, que ele continuasse a reforma da igreja. Porque é isso que é necessário, romper com tudo que é prejudicial à vida espiritual. E é isso o que Josias fez. As reformas de Josias têm a ver com esse rompimento. Mas também as reformas de Josias têm a ver com uma outra coisa também. Tem a ver com o retorno às bases fundamentais da revelação. Veja só o que está no versículo de número 8. Olha aí. No 18º ano do seu reinado, ele estava com 26 anos. Havendo já purificado a terra, ele manda um monte de gente aqui para fazer o quê? Para repararem a casa do Senhor seu Deus. Aqui está algo relacionado às reformas de Josias. Tem a ver com o retorno às bases fundamentais. O que ele fez com 26 anos? Ele restaura o templo, ele restabelece o culto e ele resgata a escritura. Vamos lá. Primeiro, ele restaura o templo. O templo estava abandonado, meus irmãos. A igreja do Deus vivo estava completamente largada e cheia de quinquilharias. Josias reúne, arregimenta administradores, chama carpinteiros, chama construtores, trabalhadores, vai atrás angariando obra-prima como madeira, pedras, etc. Tudo para restaurar a casa do Senhor, conhecida como casa de oração. Depois o que ele faz? Restabelece o culto.
Ele estabelece sacerdotes e levitas nos seus cargos. Com 26 anos de idade ele faz isso. Ele ordena a introdução da Arca da Aliança dentro do templo, que simboliza a presença de Deus. Ele restitui o sacrifício, a Páscoa, e diz no capítulo 35, versículo 18, que quando eles comemoraram a Páscoa nos dias do reinado de Josias, nunca houve uma celebração tal como aquela nos dias de Josias, rei de Judá. Nunca houve. Foi algo extraordinário. Porque as reformas de Josias, meus irmãos, tinham a ver com o retorno às bases fundamentais da revelação: o templo, o culto e o resgate das Escrituras. O que aconteceu? Quando eles foram reformar o templo, que eles começam a restauração do templo, eles acharam o livro da lei perdido dentro do templo, porque fazia anos que eles não liam a lei de Moisés. E então eles trouxeram o livro, a Sagrada Escritura, perante o rei, e eles leram perante o rei Josias. E sabe o que aconteceu? Estou resumindo o capítulo 34 aqui. Quando Josias ouviu a lei do Senhor sendo lida para ele, ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou perante o Senhor, e diz o texto que ele chorou copiosamente diante de Deus, quando ele ouviu a leitura da Sagrada Escritura. O que ele fez depois? Ele chamou todo o povo e conclamou o povo, dizendo que era para todo mundo seguir a lei de Deus, mas que o fizessem de todo o coração. Essa foi a reforma nos tempos do rei Josias, algo extraordinário. Meus queridos irmãos, foi isso também, de uma certa forma, que aconteceu no século XVI. Esses reformadores, eles se levantaram para reformar e restabelecer o culto. Por mais de 1500 anos o culto foi feito em latim, e o fato de nós fazermos culto na nossa língua, nós devemos a nossa herança reformada, aquilo que aconteceu no século XVI. A liturgia era liturgia e ostentação, e foi completamente simplificada pela reforma protestante. Para os reformadores bastava ter a leitura bíblica, as orações, o cântico dos salmos e a pregação da palavra. E é dessa forma que é o nosso culto. Herança da tradição reformada. E também a reforma protestante resgatou o valor das Escrituras, porque somente a igreja detinha e não permitia que o povo a lesse. Mas a reforma, pelo contrário, grandes homens traduziram a sagrada palavra de Deus e colocou na língua do povo. E uma das mais famosas traduções, obviamente, foi a tradução da Bíblia para a língua alemã, de Martinho Lutero. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que Josias teve uma trajetória prematura e ligeira. Ele começou cedo, com 8 anos de idade ele começou a reinar em Judá. Mas a sua história terminou cedo também. Ele morreu com aproximadamente 39 anos de idade. Diz o capítulo 35 que até o profeta Jeremias fez um cântico de lamentação em nome do rei Josias, porque ele foi realmente extraordinário. Um jovem que buscou particularmente o Senhor, como nós também devemos fazer. Um jovem que rompeu com tudo o que é prejudicial à vida espiritual, que é o que nós também devemos fazer. E um jovem que estabeleceu as bases fundamentais da revelação bíblica: o templo, o culto e as Escrituras. E disso
E diante disso, nós não precisamos de mais nada, meus irmãos. É isso que é uma reforma bíblica, uma reforma espiritual. Nós damos graças a Deus pelos 501 anos da reforma. Damos graças a Deus pela igreja presbiteriana, a terceira igreja de Rio Claro, porque aquilo que começou lá no passado ecoou até a cidade do interior aqui e veio parar diante de cada um de nós. E o que nós vamos fazer agora é cantar o Castelo Forte, lembrando da nossa herança reformada, lembrando da reforma não só de Josias, mas também da reforma do século XVI. Convido os irmãos a ficarem em pé e a cantar o Castelo Forte, hino de número 155.